O conceito de tríplice coroa consiste na conquista de 3 títulos oficiais em uma mesma temporada por um mesmo clube. E quando se fala títulos oficiais, obviamente não são levados em conta torneios amistosos, como por exemplo, Florida Cup, Troféu Teresa Herrera, Troféu Ramon de Carranza e demais campeonatos que são tidos como torneios de verão ou de pré-temporada. Oficialmente, ou pelo menos dentro de uma regra que surgiu lá na Europa, o termo tríplice coroa é dado ao clube que conseguiu a proeza de vencer o campeonato nacional e a Copa Nacional de seu país, além da Copa Continental, algo que ainda ninguém no futebol brasileiro conseguiu. Quando eu digo ninguém ainda, é porque ninguém mesmo conseguiu vencer a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores em um mesmo ano, embora alguns clubes recentemente tenham andado perto. Mesmo ainda não tendo acontecido de um clube do nosso país ter vencido a autêntica tríplice coroa, como os europeus gostam de destacar, em muitas ocasiões os clubes brasileiros venceram 3 ou mais campeonatos dentro de uma mesma temporada, e o feito é bastante comemorado e tido como uma tríplice e até mesmo uma quádrupla coroa. Pois bem, nesse vídeo vamos atualizar a lista dos clubes do nosso país que conquistaram 3 ou mais campeonatos oficiais dentro de uma mesma temporada. Só que antes já vai deixando seu like no vídeo para ajudar na divulgação e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Bahia em 1959. O primeiro caso a ser registrado de um clube que venceu 3 campeonatos oficiais em uma mesma temporada foi o Bahia em 1959, que venceu o Torneio Norte-Nordeste, o Campeonato Baiano e a Taça Brasil, primeira competição de caráter nacional que dava vaga a um clube na Copa Libertadores. O Torneio Norte-Nordeste foi uma competição anexa dentro da Taça Brasil, e o Bahia enfrentou na final o Sport, com o tricolor da Boa Terra superando o Leão numa melhor de 3. Graças ao título, o tricolor ganhou o direito de disputar as fases finais da Taça Brasil, e chegando na decisão, o clube derrotou o Santos de Pelé numa melhor de 3. Já no Campeonato Baiano, a final foi ganha em cima do arquirrival, o Vitória. Santos em 1964. O Santos, em 1964, já era bicampeão da Taça Libertadores e do Mundial Interclubes, e numa sede insaciável por conquistas, continuava a empilhar taças naquela década. Em 64, o Peixe conquistou mais 3 títulos oficiais, o primeiro deles o Torneio Rio-São Paulo, que na época era disputado no método de pontos corridos. O Santos deixou para trás na tabela o Palmeiras, terminando com 4 pontos de vantagem, e vale destacar que esse título foi dividido com o Botafogo, por conta de o clube carioca ter feito campanha extremamente igual em número de pontos e de vitórias. No Campeonato Paulista, que também foi disputado no sistema de pontos corridos, o Santos impôs mais um vice ao Palmeiras. E por fim, na Taça Brasil, o Santos derrotou o Flamengo com direito a uma goleada de 4-1 no jogo da ida da final. Flamengo em 1981. O Flamengo de 1981, para muitas pessoas, teve o melhor ano de sua história, embora eu continue achando que 2019 foi ainda mais inesquecível e marcante. Em 81, o Mengão venceu a sua primeira tríplice coroa, ao abocanhar os títulos da Copa Libertadores, do Campeonato Carioca e do Mundial Interclubes. Na Libertadores, o Flamengo enfrentou nas finais o Cobreloa do Chile, e numa melhor de 3, os cariocas ficaram com a taça após vencer por 2-0 em Montevidéu. Posteriormente, o próximo título abocanhado foi o do Campeonato Carioca, em final contra o Vasco. E em mais um daqueles regulamentos estranhos, o Flamengo ficou com o título mesmo perdendo 2 dos 3 jogos das finais. E por fim, o último título da lista foi o do Mundial Interclubes, em final contra o Liverpool, com o Flamengo não tomando conhecimento dos ingleses ao aplicar 3-0. São Paulo em 1992. Em 1992 foi quando São Paulo deu início a uma dinastia continental que resultaria em muitos títulos internacionais na primeira metade da década de 90. O tricolor naquele ano conquistou 3 títulos, o primeiro da lista, o da Copa Libertadores, em final contra o Newell's Old Boys da Argentina, que só foi ser definida após disputa de pênaltis. Posteriormente, após viajar para o Japão, o São Paulo enfrentou na final do Mundial Interclubes o Barcelona de Johan Cruyff, e de virada o tricolor de Tele Santana conquistou o mundo ao vencer por 2-1. Ao retornar do Japão, o São Paulo tinha mais um compromisso antes de fechar a temporada, e o compromisso era a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, com mais uma taça indo para a sala de troféus do Morumbi. Palmeiras em 1993. O Palmeiras, em 1993, amargava um longo jejum de mais de 15 anos sem títulos conquistados, e para acabar de vez com essa seca, nada melhor que arrastar uma tríplice coroa.
Comandado por Vanderlei Luxemburgo, o Verdão teve como primeiro título abocanhado na temporada o Campeonato Paulista, e na final o adversário foi o Corinthians. O torneio Rio-São Paulo, que há muitos anos não era realizado, foi a segunda taça conquistada, e diferente dos disputados na década de 60, quando os pontos corridos prevaleciam, em 93 teve decisão pelo título, e pela frente o Palmeiras mais uma vez mediu forças contra o Corinthians. E o terceiro título conquistado naquele ano foi o do Campeonato Brasileiro, em final contra a surpresa, o Vitória da Bahia. Grêmio em 1995. O Grêmio iniciou a década de 90 em crise, com o rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 91, mas dando a volta por cima, o Imortal se tornou um dos times mais copeiros e vencedores após o renascimento. Em 1995, o Grêmio conquistou a sua primeira tríplice coroa, e o primeiro título da lista foi a Copa Sanva Bank, que muitos fazem vista grossa e não reconhecem como título oficial, mas na realidade a competição teve chancela da CBF e da Confederação Japonesa de Futebol, e o Grêmio jogou a competição como campeão da Copa do Brasil de 94. Na final, o tricolor derrotou o Verde Kawasaki, atual bicampeão japonês. Posteriormente, o Grêmio foi campeão gaúcho em cima do arquirrival, o Internacional. E o terceiro título da temporada foi o da Copa Libertadores, em final ganha sobre o Atlético Nacional da Colômbia. Em todas as conquistas, o técnico foi Felipão. Grêmio em 1996. No ano seguinte, em 96, o Grêmio arrastou mais 3 títulos oficiais na temporada, a começar pelo da Recopa Sul-Americana, em final contra o Independiente da Argentina. Os hermanos jogaram a competição como vencedores da Supercopa da Libertadores, e a final de jogo único disputado no Japão terminou com vitória tricolor por 4-1. No Campeonato Gaúcho, mais um título para conta do Imortal. Dessa vez, em final ganha sobre o Juventude com extrema facilidade. Afinal, somando os 2 jogos, o placar agregado ficou em 7-0. E por fim, o terceiro título da temporada foi o do Campeonato Brasileiro, e na final o Grêmio de Felipão levou a melhor sobre a Portuguesa. Paysandu em 2002. O começo dos anos 2000, sem sombra de dúvidas, foi a fase mais vitoriosa e feliz vivida pelo Paysandu, em especial o ano de 2002. Naquela temporada, o clube fez jus ao apelido de Papão, e abocanhou nada menos que 3 títulos, a começar pelo da Copa Norte, em final contra o São Raimundo de Amazonas, e o título veio após o Paysandu vencer ambos os jogos das finais. Depois da Copa Norte, foi a vez do Paysandu vencer o Campeonato Paraense, e na final o clube superou a Tuna Luso. Como foi campeão da Copa Norte, o Paysandu garantiu presença na disputa da Copa dos Campeões Regionais, que em 2002 estava em sua terceira e última edição. Fazendo uma bela campanha, o Paysandu chegou na final, e pela frente, o adversário foi o Cruzeiro, com o Papão conquistando o título e uma vaga na Copa Libertadores do ano seguinte, na disputa de pênaltis. Cruzeiro em 2003. O Cruzeiro em 2003 fez a melhor temporada de toda a sua centenária história, com o clube vencendo 3 das 4 competições que disputou. O primeiro título foi o do Campeonato Mineiro, que naquele ano teve como método de disputa os pontos corridos. O Cruzeiro terminou com 7 pontos de vantagem em relação ao vice-campeão, o Atlético. Depois, a Copa do Brasil foi a próxima taça conquistada, e na final o time de Luxemburgo levou a melhor sobre o Flamengo. Vale destacar que tanto o Campeonato Mineiro quanto a Copa do Brasil foram ganhos sem que o Cruzeiro sofresse nenhuma derrota. E por fim, o terceiro título da temporada foi o do Campeonato Brasileiro, que em 2003 estreou o formato de pontos corridos, com o Cabuloso liderando a competição de ponta a ponta, terminando com 13 pontos de vantagem na tabela em relação ao vice-campeão, o Santos. São Paulo em 2005. O São Paulo, durante boa parte dos anos 2000, fez jus ao apelido de soberano. Afinal, o clube era presença constante na Copa Libertadores, competição que disputou 2 finais nas temporadas 2005 e 2006. Em 2005 foi quando o tricolor conquistou o título, se tornando o primeiro tricampeão da América em nosso país. E na final, o São Paulo superou o Atlético Paranaense, com direito a uma sonora goleada de 4-0 no jogo da volta. Bem antes de vencer a Libertadores, o São Paulo havia conquistado o Campeonato Paulista, que naquele ano foi disputado em pontos corridos, e o seu vice foi o Corinthians. Como venceu a Libertadores, o São Paulo garantiu presença no Mundial de Clubes, que em 2005 estreava novo formato, e na decisão o time de Paulo Autuori derrotou os ingleses do Liverpool por 1-0. Flamengo em 2019.
Muito se esperava que o Flamengo tivesse um ano mágico desde a reestruturação financeira iniciada no ano de 2013. E após 6 anos de muito trabalho, pagamento de dívidas e peleja, o clube enfim conseguiu colher os frutos. Em 2019, o Flamengo conquistou a sua segunda tríplice coroa, ao vencer primeiramente o Campeonato Carioca em final contra o Vasco, com o rubro-negro vencendo ambos os jogos por 2-0. Na Copa Libertadores, o fantasma de sempre dar vexame com eliminações traumáticas foi de vez espantado ao vencer o River Plate na grande final, com os gols da vitória saindo nos minutos finais da partida. E por fim, um dia após vencer a Libertadores, quando ainda estava em comemoração pela conquista, o Flamengo também se sagrou matematicamente campeão brasileiro. Atlético Paranaense em 2019. Não foi só o Flamengo quem comemorou 3 títulos na temporada de 2019, com também rubro-negro Atlético Paranaense dando a volta olímpica 3 vezes. O ano começou com o Furacão sendo campeão do Campeonato Paranaense, em final contra o Toledo, que só foi definida na disputa de pênaltis. Como venceu a Copa Sul-Americana de 2018, o Furacão em 2019 garantiu presença na decisão da Levain Cup, antiga Copa Suruga Bank, que por questões de patrocínio teve seu nome alterado. Em jogo único disputado no Japão, o Atlético enfrentou o campeão da Copa da Liga Japonesa, o Shannon Bellmare, e sem tomar conhecimento do adversário, o Furacão conquistou o título após uma goleada de 4-0. E para fechar a temporada com chave de ouro, o Furacão venceu a Copa do Brasil sobre o Internacional, vencendo os 2 jogos das finais. Palmeiras em 2020. 17 anos após vencer a sua primeira tríplice coroa, o Palmeiras voltou a comemorar 3 títulos oficiais em uma mesma temporada, com o primeiro dos 3 títulos sendo o do Campeonato Paulista. Comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, o Palmeiras superou na final o Corinthians, com o título só sendo garantido nas penalidades, após ambos os jogos das finais terminarem empatados. Os outros 2 títulos foram comemorados com técnico diferente, saindo Luxemburgo e chegando o português Abel Ferreira, e a tão cobiçada Libertadores foi a primeira taça abocanhada pelo técnico. Na final, o adversário foi o arquirrival O Santos, com o título sendo confirmado no último minuto de jogo. E o terceiro título na temporada de 2020 foi o da Copa do Brasil em final contra o Grêmio, onde o Palmeiras venceu ambos os jogos das finais. Atlético Mineiro em 2021. Não teve outro time tão regular e dominante no futebol brasileiro em 2021 quanto o Atlético Mineiro. Afinal, o Galo venceu a sua primeira tríplice coroa, igualando o feito do maior rival, o Cruzeiro. Assim como o Cruzeiro, o Galo em 2021 venceu o Campeonato Mineiro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. E o primeiro dos 3 títulos foi o do estadual, em final contra o América. A segunda taça foi a do Campeonato Brasileiro, título esse que o Atlético não comemorava havia 50 anos. E por fim, a Copa do Brasil em final contra o Atlético Paranaense foi a terceira taça confirmada na estupenda temporada de 2021, com o técnico Cuca e o atacante Hulk entrando definitivamente na lista de ídolos históricos do clube Atlético Mineiro. Embora a Recopa Sul-Americana seja disputada no ano seguinte, ela, entre aspas, faz parte da temporada anterior, pois reúne em sua final os 2 campeões das 2 principais competições que a Conmebol organiza atualmente, ou seja, a Copa Libertadores e a Copa Sul-Americana. Se um clube vence a Copa Libertadores e em seguida o Mundial, vencendo também a Recopa no ano seguinte, esse clube conquista uma tríplice coroa internacional, e aplicada essa regra, apenas 2 clubes do nosso futebol conquistaram esse triplet nas condições atuais, sendo eles o Internacional entre 2006 e 2007 e o Corinthians entre 2012 e 2013. O São Paulo, lá na década de 90, também conquistou seguidamente Libertadores, Mundial e Recopa. Porém, a Recopa foi atrelada a outro conjunto de títulos do tricolor. Internacional entre 2006 e 2007. A tríplice coroa internacional do Inter começou com o título da Copa Libertadores de 2006, ganha em final brasileira contra o São Paulo. Em dezembro, o Colorado viajou até o Japão para a disputa do Mundial de Clubes, e chegando na final, o adversário foi o poderoso Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Com o gol do herói improvável Adriano Gabiru, o Inter foi campeão do mundo. E por fim, em 2007, o Inter enfrentou na final da Recopa Sul-Americana o Pachuca do México, e o título veio com uma goleada de 4-0 no Beira-Rio. Corinthians entre 2012 e 2013. Em 2012, o Corinthians enfim conquistou a tão cobiçada Copa Libertadores, depois de sucessivas tentativas e planejamentos dos mais variados jeitos. A final foi contra o Boca Juniors, e o título invicto foi conquistado após empate de 1-1 na Argentina e vitória de 2-0 em São Paulo.
Classificado para o Mundial de Clubes, o Timão, após passar pelo Al Ahly do Egito nas semifinais, mediu forças na final contra o Chelsea, atual campeão da Champions, e numa partidaça do goleiro Cássio, que pegou até pensamento, o Corinthians conquistou o bimundial após vitória de 1-0. No ano seguinte, em 2013, a final da Recopa foi disputada, e pela frente o Timão duelou contra o rival, o São Paulo, com o título sendo ganho ao vencer os 2 jogos das finais. Bom galera, e esses foram os clubes que conquistaram 3 títulos oficiais em uma mesma temporada, ou para quem gosta de ostentar, uma tríplice coroa. Agora eu apresento a vocês os únicos que conseguiram a proeza de vencerem 4 títulos oficiais dentro da mesma temporada, ou de uma forma mais enfeitada conquistaram a quádrupla coroa. Santos em 1962. Em 1962, o Santos já começava a mostrar toda a sua força nacional e continental, abocanhando todos os campeonatos que disputou, e o primeiro da lista foi o da Copa Libertadores, em final ganha sobre o Peñarol. O título só foi confirmado no terceiro jogo desempate. Por ter vencido a Libertadores, o Peixe garantiu presença na final do Mundial Interclubes contra o campeão europeu, que em 62 era o Benfica de Portugal. O Santos venceu ambos os jogos das finais contra os portugueses, com direito a uma goleada de 5-2 em pleno Estádio da Luz. De volta ao Brasil, o Santos confirmou o título do Campeonato Paulista, que foi disputado em pontos corridos. E por fim, o último título conquistado na temporada foi o da Taça Brasil, em final ganha sobre o Botafogo, com direito a goleada de 5-0 em pleno Maracanã. Santos em 1963. No ano seguinte, em 63, mais uma vez o Santos conquistou 4 títulos oficiais, e o que diferenciou de uma temporada para outra foi que, em 63, o Peixe não venceu o campeonato estadual, e sim o torneio Rio-São Paulo. O regional foi disputado em pontos corridos, e o vice-campeão foi o Corinthians. Na Copa Libertadores, o Santos enfrentou na final o Boca Juniors, e o título veio após vencer ambos os jogos das finais. No Mundial Interclubes, um difícil duelo contra o campeão europeu, que em 63 foi o Milan, e o título só foi garantido no terceiro jogo desempate. E o último título da temporada foi o da Taça Brasil contra o Bahia, com direito a uma goleada de 6-0 no jogo da ida da final. Santos em 1968. E em 68, pela terceira vez na década de 60, o Santos conquistou uma quádrupla coroa, consagrando cada vez mais a geração de Pelé e companhia. O primeiro dos 4 títulos foi o do Campeonato Paulista, mais uma vez disputado em pontos corridos, e o vice-campeão foi o Corinthians. Depois, a nova conquista foi o do torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, que anos mais tarde seria reconhecido como o título do Campeonato Brasileiro, e o Peixe garantiu a taça após liderar o quadrangular final. Os outros 2 títulos foram conquistas internacionais. O primeiro deles, o da Supercopa Sul-Americana dos Campeões Intercontinentais, um torneio triangular que reuniu Santos, Peñarol e Racing da Argentina. Por ter vencido o triangular e consequentemente garantido o título, o Peixe ganhou o direito de disputar a Recopa Intercontinental contra a Internazionale de Milão. E em final única, o Santos garantiu mais um título ao derrotar os italianos por 1-0. São Paulo em 1993. Depois do Santos na década de 60, foi o São Paulo em 1993, o próximo clube que conseguiu a proeza de vencer 4 competições oficiais dentro de um mesmo ano. O mais curioso é que todos os títulos do tricolor foram títulos de caráter internacional, e o primeiro foi o da Copa Libertadores, em final contra a Universidade Católica do Chile. Como havia vencido a Libertadores também em 92, o São Paulo em 93 ganhou o direito de disputar a final da Recopa Sul-Americana contra o campeão da Supercopa dos Campeões da Libertadores, que em 92 foi o Cruzeiro. E em 2 jogos que não saíram do zero, o São Paulo superou o Cruzeiro na disputa de pênaltis. Faminto por títulos, o São Paulo ainda em 93 disputou a Supercopa Libertadores e chegou na final, e pela frente teve o Flamengo, com mais um título sendo ganho nas penalidades. E por fim, o clube fechou o extraordinário ano de 1993, disputando o Mundial Interclubes contra o Milan, que na realidade nem era para estar ali, já que o campeão europeu havia sido o Olympique de Marseille, mas devido à punição imposta pela FIFA, os franceses ficaram impossibilitados de jogarem o Mundial. O São Paulo foi bicampeão do mundo ao derrotar os italianos por 3-2. Flamengo em 2020. E o mais recente clube que conseguiu a façanha de vencer 4 títulos oficiais em uma mesma temporada foi o Flamengo em 2020. A primeira taça foi a da Supercopa do Brasil, competição que reúne os vencedores do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, e que em 2020 foi resgatada pela CBF após anos sem ser disputada. Em final única, o Flamengo levou a melhor sobre o Atlético Paranaense.
O próximo título da lista foi o da Recopa Sul-Americana, em final contra o Independiente del Valle do Equador, então campeão da Copa Sul-Americana. O terceiro título foi o do Campeonato Carioca, em final vencida sobre o Fluminense. E por fim, o último título da lista que fechou a quádrupla coroa do Flamengo foi o do Campeonato Brasileiro, que por pouco não foi para as mãos do Internacional. Bom galera, e esses são os clubes do nosso futebol que conseguiram a proeza de ganharem 3 ou 4 títulos oficiais em uma mesma temporada. E na opinião de vocês, quem será o próximo a entrar nesse seleto grupo? Não esqueça de curtir o vídeo e de deixar a sua opinião nos comentários.